Vamos lá, galera. Então, voltando aí aos nossos compostos orgânicos, hoje nós vamos trabalhar a parte da cadeia carbônica. É uma estrutura tranquila, é uma estrutura simples, só que a gente tem que tomar cuidado com alguns detalhezinhos que eu vou falar aqui para vocês, beleza? Então, vamos lá trabalhar essa parte aí. Quando a gente fala de cadeia carbônica, temos que lembrar o carbono na forma de cadeia. Então vamos colocar aqui a cadeia quando a gente pensa. A gente pensa na estrutura mais similar possível, que seria aquela estrutura aberta, onde nós temos o quê? Nós temos os carbonos ligados ali com seus hidrogênios e seus respectivos carbonos, ok? Então tá aqui. Essa aqui é o que nós chamamos de cadeia carbônica, o sequenciamento de carbonos na estrutura. Essa fórmula toda aberta é o que nós chamamos de fórmula o quê? Fórmula estrutural. Tá. A fórmula estrutural pode dar para gente a fórmula condensada, que seria juntar os hidrogênios no carbono. Então, pegando esse primeirozinho aqui, ó, ele ficaria H3C, aí o segundo CH2, C dupla O, O. Eu vou ter que puxar para baixo aqui, que eu acabei escrevendo muito em cima. Então vamos lá, aqui ó. C3H ou CH3, CH2, C dupla O, O, CH, aí desce aqui embaixo, um CH3 e um CH3 na frente. Essa seria a nossa fórmula condensada. Por que condensada? Porque nós condensamos os hidrogênios. Beleza? Então temos aí, relembrando, a forma da cadeia carbônica na sua forma estrutural e a forma da cadeia carbônica na sua forma condensada. Da fórmula condensada, nós podemos, trazer a fórmula compactada, né? Então vamos pegar ali, ó, vamos relembrar lá. CH3, CH2, C dupla O, O, CH, CH3, CH3. Essa aqui é a condensada. Como eu posso fazer ela na fórmula compactada? CH3, CH2, COO, CH, aí um CH3 e outro CH3 na frente. Compactada. Alguns autores colocam um parêntese aqui, ó, para entender que esse CH3 está na forma ramificada. E a partir disso aí, nós temos a estrutura de bastão. Como é que ficaria a estrutura de bastão para a gente aqui, ó? Ela ficaria assim, ó, para cima, para baixo, dupla O, para cima, O, para baixo e para lá. Então essa aqui é a fórmula de bastão. Ok? Então, relembrando aí, as três principais e essa daqui que é a compactada, que aparece de vez em quando em alguns exercícios aí. Tudo bem? Então, como a gente pode converter as fórmulas de linhas em fórmulas condensadas? Então vamos lá. Vou pegar o nosso primeiro exemplozinho aqui, ó. Tá lá. O que você vai fazer? A gente vai redesenhar a estrutura de linha
e vai lembrar, cada ponta que não tem nada vai estar expresso um carbono. E o carbono sempre tem que estar fazendo 4 ligações. Então, no caso, esse carbono aqui, ó, que a setinha está indicando, ele está fazendo apenas uma ligação. Então, eu vou completar com 3 hidrogênios, que são as outras 3 ligações que estão faltando. Esse aqui está fazendo 2 ligações. Esse aqui, ó, 2 ligações. Então, eu vou completar com 2 hidrogênios. A mesma coisa aqui, ó, 2 ligações, 2 hidrogênios. Uma ligação, 3 hidrogênios. Então, a gente acaba de converter a fórmula compactada, a fórmula de bastão, na fórmula condensada. Mesma coisa aí, ó, você redesenha ela e vai. Pontas que não tem nada, tem o quê? Carbono. Os carbonos têm que estar fazendo 4 ligações. Então, o que a gente vê aqui, ó? A gente vê que esse aqui está fazendo 2 ligações, então está faltando 2 em volta dele. Então, a gente completa com H2. Já esse daqui está fazendo 1, 2, 3. A gente completa com um hidrogênio. E esse aqui está fazendo 1. Então, a gente completa com 3 hidrogênios. E assim sucessivamente. Podemos chegar na fórmula molecular, que seria C4H3,5,7,10. Ou aqui, C3H2,3 mais 3, 6, que seria as nossas fórmulas moleculares. Lá como a gente viu na química orgânica básica, né? Introdução à química orgânica. Então, estamos aí, relembrando as estruturazinhas das cadeias carbônicas. Agora é o seguinte, vamos lá, vamos converter essa agora. Primeira coisa que você faz, refaça o desenho. Não tenha preguiça não. Tá ali, ó, desenho refeito. O que eu vou fazer? Primeiro, vou marcar os carbonos, vou colocar de vermelhinho. Toda ponta que não tem nada tem carbono. Ah, professor, essa pontinha aqui tem um oxigênio. Ah, professor, e essa ponta aqui tem o oxigênio. E essa ponta aqui tem o SH. Então, você não mexe. Tudo bem? Agora, vamos lá. 1, 2, 3. Então, precisa de um hidrogênio. 1, 2, 3. Precisa de um hidrogênio. Mesma coisa. 1, 2, 3. Precisa de um hidrogênio. Já esse aqui ali no meio dos dois, ó. 1, 2, 3, 4. Então, esse aqui não precisa de completar. Esse tem 1, 2. Então, precisa de 2 hidrogênios. Então, tá aí. Na fórmula de condensada. Bastão em condensada. Mais uma para fechar. Temos lá, ó. Pam, 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 um anelzinho de 6, esse anelzinho de 6 com as ligações duplas, tem um OH aqui, tem um OH aqui, aí sobe, desce, aí vem um nitrogênio ali, e aqui vem um OH. Primeira coisa, marcar os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todas as pontas que não tem nada ou nas extremidades a gente pode estar marcando aí. Agora, lembrando que a gente pode estar marcando também os hidrogênios. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Não precisa marcar nenhum dos dois. Nenhum hidrogênio aqui. 1, 2, 3, 4. Nenhum hidrogênio aqui. 1, 2, 3. Então vamos lá. Marcamos um hidrogênio aqui. Outra. 1, 2, 3. Então, marcamos um hidrogênio aqui. Próximo. 1, 2, 3. Então, marcamos um hidrogênio aqui. Agora, aqui. 1, 2, 3, 4. Então, esse não precisa. Esse, 1, 2, 3. Então, precisa de um hidrogênio. Esse... 1, 2. Então, precisa de 2 hidrogênios, sempre para formar as 4 ligações.
E esse da ponta ali está fazendo apenas uma ligação. Então, esse aqui eu vou precisar 1, 2, 3. Então, vou colocar 3 hidrogênios. Então, isso aí é a forma que a gente faz para converter a estrutura de bastão em uma estrutura condensada, aonde a gente vai conseguir contar os carbonos e os hidrogênios aí. Feito isso e relembrando a parte de cadeia, a gente vai entrar num conceito que seria o conceito de classificação de cadeia. Como é que é a classificação de cadeia? Então vamos lá. A classificação de cadeia, ela vai se dar, né, em duas formas. Então, o primeiro quesito da gente vai ser o seguinte: vai ser trabalhar com ela na forma aberta ou na forma fechada. Então, como é que a gente observa se tem uma estrutura aberta? Você vai ter extremidades na cadeia. Olha só, a cadeia vai apresentar para a gente extremidades. Ela não fecha para a gente ciclos. Tudo bem? Então, essas são estruturas o quê? Essas são estruturas abertas. Já as estruturas fechadas vão sempre estar fechando o quê? Um ciclo de carbonos. Então, temos aí, a cadeia pode ser aberta ou a cadeia pode ser fechada. Então, primeira classificação, aberta e fechada. A gente, quando ela for fechada, a gente pode classificar elas como monocíclica, ou seja, olha só, apenas um único ciclo. Mesma coisa, ali ó, apenas um único ciclo entre os carboninhos, né? Entre os carbonos que estão presentes na estrutura. Então, um ciclo. A mesma coisa aqui, apenas um ciclo. Ou seja, essas são chamadas de quê? Essas são chamadas de mononucleares, ou seja, apresentam apenas um ciclo. Mas elas também podem ser chamadas de polinucleares, ou seja, é quando eu tenho dois ciclos juntos. Ó, eu vou fazer esse ciclo vermelhinho aqui, tá vendo? Vou mudar a cor para você ver que aqui eu tenho 3 ciclos dentro dela, ó. Olha lá. E vou pegar aqui o laranjinha para você ver que tem esse ciclo aqui de baixo, ó. Então eu tenho quantos ciclos nessa daqui? Nessa daqui eu tô com 3 ciclos. Nessa aqui eu tô com 2 ciclos. Toda vez que isso acontecer, você vai estar trabalhando com o que nós chamamos de uma estrutura polinuclear, ou seja, você tem os ciclos grudados um no outro, ok? Ciclos juntos, né? Polinuclear. Condensado e não condensado, mas polinuclear são mais de um ciclo. Quando a gente pega esses ciclos, eles podem estar isolados, ou seja, eu tenho eles por uma conexão externa, ou seja, um carbono ligando no outro, ou eu posso estar com eles condensados. O que seria esses condensados? Seria as estruturas cíclicas estarem juntas uma da outra. Então, o que acontece aqui, ó, essa condensação, essa junção dos anéis, ok? Então, isolados e condensados. Então, esse de cima é mononuclear ou polinuclear? Esse de cima aqui é poli, porque são quantos? 2 ciclos. Aqui tem quantos ciclos? 1, 2, 3, 4. Só que condensados, juntos, ok? Então, tá bom. Vamos lá, seguindo. Ela pode ser classificada como uma cadeia normal, ou uma cadeia ramificada. Alguns trabalham com esse conceito de cadeia reta,
Mas cuidado com isso. Reta não significa que ela vai estar sempre numa linha reta. Significa que ela tem uma sequência onde nenhum carbono aparece fora dessa sequência que você está observando. Aqui, por exemplo, eu tenho uma sequência a qual esse carinha aqui ficou de fora. Toda vez que você tiver uma bifurcação de carbonos, você vai ter o que nós chamamos de uma cadeia ramificada. Mesma coisa aqui, ó, eu venho uma sequência de carbonos aqui, eu venho na sequência de carbonos aqui, e eu acabo tendo esses dois carboninhos fora dessa sequência. Aconteceu essa bifurcação de carbonos, nós temos uma cadeia ramificada. Beleza? Então tá, vamos lá, seguindo. Então, cuidado que eu falei com esse negócio de reta. Olha só, se eu pegar a emenda dos carbonos aqui, eu vou observar que não teve nenhum carbono que ficou de quê? De fora. Então, isso daqui é uma cadeia que nós chamamos de quê? É uma cadeia que nós chamamos de normal. Também é uma cadeia que nós chamamos de quê? Aberta. Outra que eu posso colocar aqui, que vai aparecer mais à frente, homogênea. Por que homogênea? Porque eu só tenho aqui, ó, carbono ligado no carbono, que está ligado no carbono, que está ligado no carbono, que está ligado no carbono, está ligado no carbono, está ligado no carbono, que está ligado no carbono, está ligado no carbono, está ligado no carbono, está ligado no carbono. Eu só tenho carbonos na sequência. Ah, professor, o hidrogênio aí no meio. Não, gente, lembrando, esse hidrogênio aqui, ele está para fora da estrutura, beleza? Então, cuidado com esse negócio de reta. Reta é uma sequência linear, né? Então, que o pessoal coloca aí, né, como duas extremidades. A gente pode ter a cadeia trabalhada no que a gente chama de saturada e que a gente chama de insaturada. O que você vai observar? Você vai observar ligações duplas ou triplas entre carbonos. Então você vai lá marcar os carbonos. Ó, carbono, opa, pegar o vermelhinho. Você marca aqui carbono, 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 carbono. Observa que só tem ligação simples. Então essa aqui é saturada. Ó, carbono, 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 carbono. Essa daqui também é saturada. Seu olho está se apegando à ligação dupla aqui. Lembrando, para ser uma cadeia insaturada, a ligação dupla tem que estar entre dois o quê? Entre dois carbonos. Então, esse composto aqui é um composto insaturado. Mesma coisa aqui, ó, uma ligação tripla entre carbonos. Então, eu posso dizer que ele é insaturado. Então, toda vez que apresentar ligações duplas ou triplas entre carbonos, então isso aqui é importante, entre carbonos, você vai ter a insaturação, tudo bem? Então, fique atento a isso. Ah, professor, mas e se a ligação dupla não tiver entre carbonos? Então você tem uma cadeia saturada, certo? Vamos lá. Homogênea e heterogênea foi como eu tinha mencionado há pouco para vocês. Dentro da sequência, você só vai ter átomos de carbonos interligados entre si. Então você vai ter aqui, ó, vamos pegar de vermelhinho aqui, carbono ligado a carbono que está ligado a carbono. Carbono que está ligado a carbono que está ligado a carbono. Então, professor, tem oxigênio, mas ele não está entre carbonos. Então, essas duas aqui são homo. Se eu pegar um outro exemplozinho aqui, ó, carbono, eu tenho o carbono ligado a um oxigênio que está ligado a um carbono. Esse cara aqui é o que nós chamamos de heteroátomo. Tudo bem?
que vai estar dividindo a cadeia em duas partes. Vai acontecer nesse outro aqui, ó, carbono ligado a carbono, que está ligado a nitrogênio, que está ligado a carbono. E acaba dividindo a cadeia ali em duas partes. Então, esse carinha aqui é chamado de quê? De heteroátomo. E o que faz, nós temos uma cadeia o quê? Heterogênea. Tudo bem? Então, homogênea, só carbonos na sequência, e heterogênea apresenta algum heteroátomo que vai estar na sequência, entre os carbonos. Então, vamos lá. Pensando e só falando para refletir. Temos a cadeia saturada, insaturada, aberta, fechada, homogênea, heterogênea, normal e ramificada. Então, essas são as 4 classificações básicas, ok? As 4 classificações básicas de uma cadeia, beleza? Então, vamos agora para as demais, para os detalhes, Quais detalhes, professor? Essas cadeias podem continuar tendo a ideia do homogêneo e do heterogêneo. Só que alguns autores acabam colocando como cadeia homogênica ou homocíclica, que seria você ter apenas carbonos na sequência. Ó, carbonos na sequência sem nenhum outro elemento entre os carbonos. Já aqui eu tenho um outro elemento. Pode aparecer para você essa classificação aqui, ó, do homocíclico e heterocíclico. Mas no fim, o que você tem? Você tem uma estrutura homogênea e você tem uma estrutura heterogênea. Ok? Então, uma estrutura homogênea e heterogênea. Só está colocando homocíclica e heterocíclica para trabalhar com as estruturas que são fechadas. Essa parte aqui é uma parte que você vai ter que tomar cuidado na hora que você estiver trabalhando com a classificação alifática e aromática. Cadeias que não apresentam anel benzênico. Praticamente todas as cadeias abertas. Tudo bem? Então, não tem um anel benzênico. E cadeias que apresentam o anel aromático, que é o anel benzênico. O que é o anel benzênico? É esse carinha aqui, ó. Esse conjuntinho aqui, ó. Com C, e as ligações duplas entre eles. Ou seja, se aparecer essa estrutura com a bolinha aí, significa que você tem um anel aromático, um anel benzênico. Como é que elas podem aparecer para a gente, professor? Elas podem aparecer assim para ti, ó. E todas são iguais. Pode aparecer assim, assim, ó. Essas ligações podem sofrer variação, ou seja, elas sofrem um processo chamado de ressonância. Ou seja, esse é igual a esse, que eu também posso representá-lo com um círculo. Por que isso? É o anel benzênico, onde eu tenho essa estrutura que pode estar com as ligações, sofrendo alternância. E quando ele sofre alternância, gera o que nós chamamos de ressonância, que neste caso nos caracteriza como como uma cadeia aromática. Então, apareceu essa estruturazinha aí, aqui, você tem um anel aromático, 2 anéis aromáticos condensados. Aqui você tem um anel aromático, que é essa estrutura do benzeno. O que a gente pode ver, né, quando se trata
de não for uma estrutura aromática. Quando não é uma estrutura aromática, nós damos o termo de alicíclica. O que significa, professor, alicíclica? Significa a, não, li, ressonante, e cíclica, fechada. Então, esse termo que a gente usa para compostos alicíclicos significa não ressonante fechada, ou reorganizando a leitura, fechada, não ressonante. Ou seja, não é o benzeno. Beleza? E quando é que ela é ressonante? É quando a gente tem esse anel, né? Esse anel benzênico, que pode trabalhar com essas variações de posições, como eu mostrei para você. Isso por conta de quê? Isso por conta que todos esses carbonos que estão aqui são carbonos do tipo sp2, o que acaba dando a mesma distância para a ligação dupla e a ligação simples. Se tem a mesma distância, essa nuvem de elétrons pode estar sofrendo uma variação, beleza? Tem uma animaçãozinha aqui que é bacana de você observar. O que a gente vai observar nessa animaçãozinha aqui? Que os carbonos sp2 estão tendo aqui, as suas 3 ligações sigmas. E como as distâncias acabam sendo todas iguais, as ligações πs, que são essas ligações duplas, podem sofrer alternância. Isso gera o nosso sistema ressonante. Então, um jeito bonitinho de observar ela seria ver assim, essa ressonância. Então, uma estrutura aí com probabilidade seriam essa daí. E aí, se a gente acelerar demais essas alternâncias das ligações duplas, a gente vai acabar criando um cinturão aonde eu vou estar tendo a ressonância das ligações duplas. Lembrando que elas sempre vão estar alternadas entre si. Beleza? Então, fica essa animaçãozinha aí para você entender como funciona essa ressonância no anel aromático. Ok? Tudo bem? Então, vamos para frente. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos classificar essas cadeias aí. Então, o que a gente pode falar dessas cadeias aí? Colocando a classificação dessa. Essa aqui é aberta. Ela os carbonos não tem outros carbonos, não tem outro elemento, então ela é homogênea. Ela é insaturada, ligação dupla entre carbonos. Ela é também mais o que? Ramificada, Tzinho aqui, o carbono saindo fora da estrutura. Ramificada. Posso dizer que ela é não aromática, porque não tem um anel o quê? Aromático, não tem um anel benzênico. Já essa daqui, gente, tem o anel aromático e também tem uma estrutura aberta. Então, toda vez que tiver uma estrutura aberta e uma estrutura fechada, a sua cadeia vai ser mista. Nesse caso, ela vai ser heterogênea. Por que ela vai ser heterogênea? Porque tem esse carinha aqui, Ela vai ser heterogênea porque tem esse oxigênio aqui
e esse daqui entre os carbonos. Ela vai ser para gente insaturada. Insaturada. Por que ela vai ser insaturada? Porque ela tem aí ligações duplas entre carbonos. Ela vai ser ramificada. Por quê, professor? Uma vez que ela é mista, você vai estar olhando a parte fechada e a parte aberta. Então vai ter ramificações aí. E nesse caso, ela vai ser também para a gente o quê? Aromática. Tudo bem? Então essas são as classificações básicas que nós trabalhamos nas cadeias carbônicas, ok? E lembrando uma coisa importante, classificação de cadeia carbônica é classificar o composto, é aquilo que você está vendo. Não é você achar uma estrutura principal, é você classificar a estrutura orgânica que você está observando. Beleza? Então, bom treino aí para vocês.